Também passará na projeção. Diz assim a palavra do Senhor: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que está em secreto, te recompensará. E aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Santo e maravilhoso Deus, graças te damos a tua palavra. Graças te damos, Santo Deus, porque tua bondade não nos deixou às cegas ou à deriva no mar, mas ela nos deu um porto seguro, um norte a seguir. E esta é a tua palavra lida aqui. Que o Senhor faça com que esta palavra, Pai, não seja em vão, que o teu Espírito Santo a leve para os nossos corações e que ela venha dar muitos frutos, Santo Deus. Que possamos, Santo Deus, ter sabedoria e inteligência para colocarmos ela em prática em nossas vidas. É no nome de Jesus Cristo que oramos a Ti. Amém. Esse é um tema sobre o jejum que muitos crentes têm esquecido nos tempos de hoje, né? A gente, quando lê pessoas do passado, observamos que eles davam muito mais ênfase ao jejum bíblico, ao tempo de jejum e tempos de oração diante do Senhor. Mas, na verdade, nos nossos tempos, isso tem sido deixado um pouco de lado. E principalmente nas igrejas reformadas, nas igrejas mais tradicionais. É um tema que o Senhor Jesus traz, que você pode observar nos outros textos que nós observamos outros dias, né? Sobre a soberba na realização de algo religioso. Ele vai trazer aqui, vai falar sobre isso. Veja, no 6.2 ele vai falar o quê? Da caridade, que a gente viu. E de você não fazer caridade à vista de todo mundo. No 6.5 ele vai falar sobre orar, e você não orar nas praças ou nas ruas para que o povo veja. E agora ele fala sobre o jejum. Então, o que o Senhor Jesus vai trazer para nós é um dever do cristão, assim como era o da caridade e da oração, e vai nos exemplificar e demonstrar como devemos jejuar da forma correta. Então, veja, é um tema que, por vezes, nós esquecemos, mas o Senhor Jesus, ele traz como um dever do cristão, assim como a oração e assim como a caridade. Ele começa da mesma forma. Quando vocês derem esmolas, quando vocês orarem, quando vocês jejuarem. Às vezes nós somos caridosos, às vezes nós oramos, mas nós nos esquecemos desse terceiro ponto, o jejum, que é algo central na vida do cristão. Então é disso que o Senhor vai tratar nesses 3 versículos. Outra coisa, ele traz o propósito disso, o propósito do jejum, e nos lembra que este propósito é que Deus, ele seja buscado primeiro, antes de qualquer outra coisa, e nossos impulsos básicos, os impulsos imediatos, sejam deixados de lado. Então nós vamos observar alguns exemplos bíblicos em que as pessoas buscam um jejum em momentos de crise, em que talvez um impulso viesse à tona. Então, primeiro ela vai jejuar. Diante de alguma situação, diante de algum sentimento que vem à tona, as pessoas buscam o jejum. E aí nós entenderemos o que o jejum de fato significa. É uma busca de Deus, é nós demonstrarmos que Deus está acima, mas tem muito mais coisas aí. Veja, um exemplo do jejum muito conhecido que nós temos, voltando uma página talvez na sua Bíblia, é Jesus quando é levado ao deserto para ser tentado. É Mateus 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então esse é o maior exemplo que nós lembramos de jejum nas Escrituras. O jejum de Jesus. Ele foi ao deserto, jejuou, então depois daquele período de jejum, ele foi tentado e resistiu à tentação. Vamos ver em 3 partes o que o texto nos explica. Primeira parte, nós veremos que Jesus ele nos dá uma proibição, o que não deve ser feito ou como não deve ser você não deve realizar o jejum.
Em segundo lugar, nós vamos ver a instrução correta, como você deve jejuar. E em terceiro lugar, segundo e terceiro lugar, nós veremos a recompensa do jejum correto, o que nós ganhamos jejuando corretamente. Então, vamos ver em primeiro lugar a proibição que o Senhor nos dá, verso 16. Ele diz, vamos ler de novo. Quando jejuardes, primeiro nós já observamos que isso é uma ação do crente, é algo que você não pode questionar na sua vida, mas você deve realizar. Não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Veja, em primeiro lugar, o que é que eles fazem? Eles tendem a fazer como se aquilo fosse... Eles se travestem de uma pessoa piedosa, uma pessoa que realiza algo que é um dever de um cristão, mas no fundo eles não têm a intenção correta. Veja, nós por vezes podemos orar, por vezes nós podemos ser caridosos, por vezes nós podemos jejuar, mas você pode fazer todas essas coisas da forma errada, se travestindo de uma pessoa piedosa, mas na verdade você está agradando o seu próprio coração e não ao Senhor. Então veja, o Senhor não está preocupado com uma simples vida externa, ou um simples vestimenta de crente, ou falas de crente, ele está interessado no seu interior. E com qual motivo você realiza aquilo? Pelo que você tem orado? Por quem você tem orado e como você tem orado? Em quais momentos você tem orado? Você tem sido caridoso? Por que você tem sido caridoso? Com quem você tem sido caridoso? E para que você tem sido caridoso? Você jejua? Por que você jejua? Para quem você jejua? Isso são perguntas que nós podemos nos fazer e então termos um norte com base nas Escrituras. Você se pergunta isso e busca nas Escrituras. Como eu devo realizar? Para quem eu devo realizar? Em qual momento eu devo realizar estas coisas? Ele diz que as pessoas que buscam isso, buscam uma autopromoção, a recompensa deles já está certa. Se eles buscam ser vistos pelos homens, eles serão vistos pelos homens e glorificados pelos homens. Mas não por Deus, é outra verdade que ele traz. Mas o verso 16 também diz, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Aqui ele está falando justamente da hipocrisia, de eles se travestirem de uma imagem sofredora. O que é que eles faziam? Eles demonstravam tristeza, sofrimento, uma vida precária no meio do povo, para demonstrar ali que eram muito piedosos, e as pessoas o elogiarem. Olha como eles jejuam, olha como eles oram. É provavelmente o mesmo grupo de pessoas que ora aqui nas praças, nas esquinas, para serem vistos, como diz o verso 6:2. Olha como eles são homens piedosos e tementes a Deus. Mas o Senhor os critica, porque o Senhor sonda seus corações. O Senhor sabe que o que motiva ele, a gasolina deles, é essa promoção, essa glória vinda dos homens, é o louvor vindo dos homens. Mas o Senhor diz para nós não buscarmos isso. E eles até desfiguram o rosto, a fim de aparecerem aos homens. Ter um rosto pálido, um rosto decaído, um semblante decaído no momento de jejum, para que as pessoas vejam. Olha, eu posso até não falar, mas as pessoas saberão e falar, você está fazendo? Estou fazendo, é um tempo de sofrimento, é um tempo de dor. Então as pessoas, nossa, que homem crente, nossa, que pessoa piedosa. Veja, não é errado elogiar, nem é errado as pessoas lhe perguntarem ou alguém saber. O errado é quando o seu coração faz com esse intuito. Ou você fica com aquele coração pronto para falar o que você faz ou deixa de fazer, para que os outros digam, nossa, como ele é piedoso, como ele é um homem crente. Não, isso não é o certo. Você deve ser visto por Deus, assim como no jejum e na caridade, nas esmolas, como ele vem tratando. O errado não é a oração, o errado não é dar as esmolas, fazer a caridade, o errado não é jejuar. O errado é a intenção do coração que te leva a fazer algo. E aí, no nosso meio, hoje, é muito comum nós abrirmos Instagrams ou ter aí muitos cursos
Sobre o jejum. Com certeza você já deve ter visto algum. E o jejum não é algo característico somente do crente. Se você for no Oriente, você vai observar várias religiões que praticam o jejum. Se você observar o Islã tem um tempo do Ramadã, que é um jejum severo que eles fazem. É o tempo que os cristãos são mais perseguidos em diversos países, mas também é um tempo em que os muçulmanos eles fazem mais caridade. Então, o jejum não é algo somente do cristão, mas o entendimento correto do jejum é dever do cristão. Porque o nosso jejum não se assemelha a uma religião oriental. O nosso jejum não se assemelha ao do Islã. O nosso jejum não se assemelha nem ao do judeu. Porque agora nós temos um outro entendimento com a vinda de Cristo. Eles tinham um propósito, nós temos outro. O islâmico tem um propósito, nós temos outro. As religiões orientais têm um propósito, nós temos outro. Hoje você entra no Instagram, é muito fácil você ver mulheres cristãs, homens cristãos, defendendo um jejum para o emagrecimento. Olha, jejue, tem ali uma intimidade com Deus e ainda você vai perder 5, 10 quilos. Aí você diz, vou fazer isso. Mas qual é a intenção? Você já fazia? O que é que está te levando a fazer aquilo? Não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Esse tipo de jejum. E aí, travestido de religião, eles vendem um curso. Travestido de religião, eles vendem um método. Travestido de cristianismo, aspectos também orientais. Para uma limpeza espiritual. Isso não é cristianismo, isso não é o jejum bíblico. Há uma visão errada, com base também, aqui no que Jesus está falando, nos modelos de jejuns demonstrados na Escritura. Olha como é fácil nós nos desviarmos do caminho certo, observando textos fora do contexto. Vamos abrir em Daniel. Daniel 9. Primeiro, Daniel capítulo 9. Observaremos primeiro o verso de número 3, depois Daniel 10, 2 e 3. Daniel 9, 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas. O que é que aquelas pessoas que Jesus estavam criticando faziam? Justamente isso, desfigurar o rosto, é eles se travestirem dessa forma para se mostrarem ao povo. Roupas rasgadas, panos de sacos, cinzas sobre o corpo, demonstrando ali uma falsa piedade. Mas eles embasavam o quê? Seu pensamento? Daniel. Capítulo 10, versos 2 e 3. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. Então, veja, as pessoas pegam textos assim e demonstram, não, para eu jejuar, eu tenho que o quê? Investir de panos de saco, eu tenho que jogar cinzas em mim. Não, vou fazer os 21 dias do jejum de Daniel, isso vai fazer uma limpeza espiritual, isso vai quebrar correntes, isso vai me transformar. Mas o Senhor Jesus, logo nós veremos, ele critica esse pensamento. Ele diz, não precisa fazer o que Daniel fez. Ali é Daniel. O jejum é algo pessoal, o Senhor vai falar. Vejamos nesse período, os jejuns eram muito comuns, mais do que hoje. Haviam jejuns obrigatórios, que era feito no dia da expiação. Vamos ver Levítico 16. Levítico 16, só para ficar claro para a gente. Levítico capítulo 16, 29. Olha o que diz. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma. Esse afligireis a vossa alma é o jejum. É a realização do jejum. No dia da expiação, o que é que eles tinham que fazer? Jejum. Aí Moisés chama de afligir a alma.
Capítulo 23, versos 27. Verso 27 e 32. 23, 27 e 32. 26. Disse mais o Senhor a Moisés, capítulo 26, 27. Mas ao 10 deste mês sétimo, aos 10 desse mês sétimo, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Verso 32. Sábado de descanso solene vos será, então afligireis a vossa alma. Esse afligir a alma é o jejuar. E aí, como as escrituras vão tratando e formando a ideia do jejum, é de uma negação de si mesmo. Negação de uma alma soberba. É a negação da sua soberba. Você está demonstrando que você está abaixo de Deus. Você está demonstrando que o seu Senhor é Deus. Você está tirando sua soberba de você. Você está entrando ali em jejum, em um momento de intimidade com Deus. E o que é que o Senhor Jesus criticava aqui faziam? Buscavam a glória. Eles demonstravam, externalizavam uma piedade, uma pequenez diante do Senhor, mas na verdade eles estavam colhendo o quê? Sua soberba estava sendo alimentada pelos olhares dos outros. Então o Senhor vai criticar isso. Quando jejuares, não procura a vista dos outros. Vai procurar a vista de quem? De Deus. E aí você tem que aparentar bem, porque você não atrai a glória dos outros, mas você vai atrair o quê? As recompensas de Deus. Então, havia esse tipo de jejum, que era um dia correto, que você devia jejuar, veja lá, no dia da expiação, no sábado do Senhor. E também os fariseus eram conhecidos por jejuarem 2 vezes na semana. Veja Lucas 18. Olha como o jejum era algo central. Lucas 18, 11 e 12. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais desses homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho, tudo quanto ganho. Veja, eu jejuo 2 vezes por semana. Há uma soberba. O que era para demonstrar pequenez e jogar fora toda a soberba do coração, está sendo usado para o quê? Para a altivez. Para demonstrar, olha como eu sou bom, olha como eu jejuo. Eu já vi muitos pastores, pregadores, falando assim, olha, eu jejuei 40 dias e eu senti o sobrenatural. Mas ele não fala aquilo incentivando a sua igreja a jejuar. A pregação está travestida disso. Não, eu vou ensinar sobre o jejum. Olha, meu povo, como eu jejum. Olha como eu jejum 40 dias. Olha como que eu passei, a intimidade que eu tenho com Deus. Soberba. Soberba. Nem Jesus saiu falando nos 4 cantos. Olha, pessoal, jejuei, venci Satanás aqui. Olha como eu sou o maioral. Ele vai criticar justamente isso. Faz em secreto. E teu pai que está em secreto vai ver. Não precisa ficar demonstrando para os outros. E até no secreto, você tem que se despir de si mesmo. Tire toda a altivez, tire toda a soberba. Demonstre a Deus quem você é. Demonstre ao Senhor que você está ali com o coração quebrantado e contrito. Então eles se demonstravam dessa forma, contristados, mas era para se ver, para o povo os ver. Então isso é errado. O Senhor então faz essa crítica de um coração soberbo. E aí o Senhor agora vai nos dar a instrução da forma correta de nós realizarmos um jejum. Ele diz no verso 17, no começo do verso 18, vejam só. Tu, porém, quando jejuares, unja a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam. Veja, uma boa aparência e alegria. Você não vai jejuar com sofrimento, com um peso nas costas. Você não vai deixar seu semblante triste.
mas você vai ter o verdadeiro entendimento do que está acontecendo. É uma intimidade com o Senhor, é um momento seu com o seu Pai, é um momento em que você está demonstrando a Deus sua pequenez, que você não tem força nenhuma, que você é alguém que é dependente totalmente dele. Veja lá em 2 Samuel, um exemplo que nós temos disso. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Segunda Samuel 12, nós veremos verso 11. 16, desculpa. 2 Samuel 12, 16. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu com eles. Então, em um momento de aflição, que seu filho estava à morte, estava ali ruim, Davi faz o quê? Ele se afasta e vai jejuar e orar. Davi era rei. Davi tinha todos os médicos ao seu dispor. Davi tinha muitos serviçais ao seu dispor. Davi tinha exércitos em suas mãos. Mas numa situação como esta, o que é que ele fez? Demonstrou ao Senhor sua pequenez. Foi jejuar. Foi afligir sua alma. Foi demonstrar que ele não tem força para mudar aquela situação. E aí, quando a criança morre, ele recebe, de certa forma, a notícia, e o que é que ele faz? Ele se arruma e vai comer. Ele não demonstra ali uma tristeza, ele não se traveste ali de algo que ele não é. Mas enquanto ele pôde lutar, ele demonstrou a Deus que ele está abaixo do soberano Senhor. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele demonstrou sua pequenez, mesmo sendo rei, mesmo tendo médicos. Ele demonstrou ali que nada poderia fazer. E é o próprio Senhor Jesus que vai falar, em certo momento, que há coisas que nós só vencemos com jejum. Há coisas que nós só vencemos com jejum. Porque nós estamos demonstrando a Deus que a força não está em nós. Que nós não temos forças para lutar. Um aspecto também errado de nós entendermos o jejum é quando isso acontece muito com jovens e adolescentes, um jeito de passar por eu vou fazer jejum de celular, vou fazer jejum de computador, de televisão e etc. Quando a escritura ela fala de jejum, ela fala de alimento. É de alimento. Você pode passar um tempo sem celular, você pode passar um tempo sem TV, você pode passar um tempo sem redes sociais, mas isso não é jejum. Você está abdicando, talvez, por um propósito, para orar mais, ler mais a Escritura ou algo assim. Mas quando a Escritura ela trata jejum, ela trata de alimento. É você passar um período sem alimento, sensível. Você, sem alimento, traz sensibilidade, aflição da alma. E aí você fica mais sensível e tira aquele momento para orar. Outra forma de jejum errado, isso é muito realizado, e muitos cometem esse erro, é de você jejuar e continuar com seus afazeres normalmente. Então, eu estou em jejum. Aí você está se preocupando com outras coisas que não seja a sua intimidade com Deus. Então, o momento de jejum, que nós observamos na Escritura, é um momento de isolamento. Seja uma manhã, seja um dia, seja uma tarde, seja uma noite. Mas você tira aquele momento para jejuar, orar e ler as Escrituras, para você ter intimidade com Deus. É um momento sensível, e muitos, no momento de jejum, acabam se irritando quando estão em outros afazeres e tudo é jogado fora. Então, veja, a forma correta que o Senhor vai nos explicar do jejum é você entender que ele é algo bom para você. Mantenha uma boa aparência para que os homens não fiquem sabendo, é algo seu e Deus, é uma intimidade sua e Deus. O Senhor está vendo que em seu coração você está dizendo, olha,
Eu sou fraco. Eu sou pobre e necessitado, como disse Davi no Salmo 70. O Senhor é que é minha força. O Senhor é que é meu escudo. O Senhor é que é minha cura. Mas as pessoas não precisam observar você e saber da sua fraqueza. Mas o Pai que está em secreto, ele já sabe do seu coração. Ele sabe das suas dores, das suas fraquezas, dos seus anseios. E aí você coloca tudo em motivo de oração. E você jejua ao Senhor para demonstrar a sua pequenez e afligir a sua alma. O jejum deve ser algo pessoal. É você e Deus. É um momento de intimidade com Deus. Vamos ver Mateus 9. Mateus 9, 10 a 13. Diz assim: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto. Pois não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. 17, 21 agora. Mateus 17, 21. Desculpa, eu errei aqui o texto. É 9, 14. Peço perdão. 9, 14 a 17. 9, 14 a 17. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Pode acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse dia hão de jejuar. Veja o que o Senhor diz. Está atrelado com intimidade. É intimidade com o Senhor, é um momento em que você se afasta para ter intimidade com o teu Deus. Aí ele vai falar: como podem eles jejuarem se a minha presença está aqui com eles agora? Porém, haverá um dia em que eles jejuarão. Que dia é esse? É quando o Senhor foi. É nesse período em que nós estamos vivendo agora. O Senhor Jesus vai falar que, para os seus discípulos, que somos nós também, esse é o período que nós mais deveríamos jejuar. Por quê? É o período entre a primeira e a segunda vinda. Entre a primeira vinda e o retorno do Senhor. É esse o período que ele diz: haverá um tempo em que meus discípulos precisarão jejuar. Mas agora eles estão comigo. Agora eles estão com o noivo. Agora eles não precisam. Então o jejum vai demonstrar essa intimidade com Deus. Leitura da palavra, oração e jejum nos tornam próximos do Senhor. Devemos tirar sempre em nossas vidas um momento para jejuarmos. Seja pela manhã, um momento calmo, um momento que você se afaste da sua rotina. Você abra as escrituras, coloque um louvor, leia, medite na palavra, ore ao seu Deus, demonstrando o quê? Sua pequenez. Faça isso só, faça isso com seu cônjuge, faça isso em família, mas não faça isso buscando ser superior a outros. Faça isso para mostrar ao Senhor o quão pequeno e necessitado você é. E o Senhor nos demonstra que, seguindo este jejum correto, há recompensa certa. A verdadeira recompensa não é dada pela glória dos homens, mas é dada por Deus. E assim como em outro momento, quando ele vai falar das esmolas, quando ele vai falar de outras questões, ele diz que no verso 16, vejam só, aqueles que buscam a glória dos homens, eles já receberam a recompensa, a glória dos homens. Porém, os que jejuam corretamente, o Senhor os recompensará no futuro.
Veja, por vezes você está orando por algo, por vezes você está jejuando por algo, demonstrando que você não tem como lidar com aquela situação e colocando tudo nas mãos de Deus, e por vezes você não vai ver uma resposta imediata, mas a recompensa é certa. Porque o próprio Jesus disse que o Pai que vem em secreto nos recompensará. E a palavra de Deus não mente. A resposta é certa. E nós estaremos em conformidade com Ele, com o que Ele decidir. Porque nós sabemos que temos um Deus soberano que pode todas as coisas. E nós estamos nos colocando abaixo dele. Então, esse é o dever do crente. Esse deve ser o foco do crente nos momentos de jejum. Não deve ser emagrecimento, não deve ser um renovo espiritual, não deve ser algo que extrapola o entendimento do verdadeiro jejum. A oração é algo básico. A caridade é algo básico. O jejum é algo simples e básico. É você demonstrar a Deus sua pequenez. É você afligir sua alma diante do soberano Deus. Concluindo, irmãos, o jejum é algo pessoal e espiritual. As coisas se mexem, como ele vai falar. Que aquela casta, aqueles demônios, naquele parte do texto, só era vencida com jejum e oração. Então é algo pessoal e espiritual. Voltado totalmente para o nosso relacionamento com Deus. Não tem a ver com outros, não tem a ver com o corpo, não tem a ver com quem está do seu lado, mas é algo entre você e o seu Senhor. É uma disciplina importante para os cristãos. Neste tempo, entre a primeira e a segunda vinda do Senhor. É algo que nós deveríamos fazer com frequência. É algo que devia ser constante em nossa vida. O jejum nos lembra de que Deus é a coisa mais importante até do que qualquer necessidade física, mais importante do que comida, mais importante até do que a intimidade do casal. Paulo vai tratar isso em Coríntios. Um casal só deve se afastar do outro em intimidade por períodos em que os dois, em concordância, entrem em jejum. Veja a importância. Então é algo íntimo com Deus e algo de grande importância. Transformar o jejum em forma de chamar atenção é desrespeitar o propósito dele. Todo o nosso foco deve estar em Deus, nossos olhos devem estar em Deus. O jejum anda junto com a oração e profunda comunhão. Devemos ter cuidado. O jejum não é uma maneira de forçar a Deus fazer nossa vontade, porque muitos têm vendido isso. Faça um jejum de 21 dias, faça o jejum de Daniel para conseguir tal e tal milagre. Os olhos voltados para si, faça o jejum que você então terá um renovo espiritual ou um emagrecimento. Não, o jejum é algo para Deus. É algo que demonstra a sua intimidade com Deus. Não é mágica, não é técnica, não é um plano a ser seguido por qualquer um. Mas o jejum é algo de ligação entre o homem e Deus. É apropriado jejuar em tempos difíceis. Sua vida está difícil? Você está passando por problemas? Tem algo que você não consegue enfrentar sozinho? Joelho no chão, oração e jejum. Mas o objetivo deve ser se aproximar de Deus. Se aproximar de Deus. Senhor, eu necessito de Ti. Jesus, antes de ser tentado, jejuou 40 dias. Davi, quando estava perdendo seu filho, foi ao chão e jejuou. Daniel, quando nada mais tinha saída, levado cativo, jejum para sentir o Senhor. Então, que possamos, irmãos, com base nas palavras do Senhor Jesus, praticarmos o jejum, que tem sido muito esquecido em nossos dias. E, em segundo lugar, praticarmos da forma correta, para termos intimidade com o nosso Deus e colocarmos tudo o que passamos aos seus pés. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Pai, graças te dou, Senhor, porque Tu nos chama a não conformidade com esse mundo. Tu nos chama, Santo Deus, a darmos um passo mais largo e vivermos uma vida dedicada a Ti.
uma vida de intimidade, uma vida que atrai teus olhares para nós, Pai, e não os olhares do mundo. Que nós, Pai, como teu povo, sejamos fortificados pelo Espírito Santo. Que ao jejuarmos, Santo Deus, sejamos não alimentados por pão, não alimentados por o que quer que seja, mas alimentados do teu Espírito, alimentados de fé, alimentados, Santo Deus, pelas tuas próprias mãos. Pois este pão que o Senhor nos dá, nunca mais, Pai, será tirado de nós. O pão que o Senhor nos dá e nos enche, não nos trará fome de novo. A água que o Senhor nos dá e nós bebemos, nos faz nunca sentir sede de novo. Por isso, Santo Deus, que possamos jejuar, e esse jejum seja somente para Ti. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Irmãos, em resposta ao sermão, vamos ficar de pé e entoarmos o hino, é o número 60.